A morte é fruto do pecado, o salário do pecado é a morte. E por que Deus colocou a morte no ser humano? Porque essa foi a sentença. É? No dia em que dela comeres, certamente morrereis. E aí você faça a seguinte pergunta: mas ele não morreu. É. Não morreu. Como assim? Então tem 3 tipos de morte. A palavra morte, tanto no hebraico quanto no grego, significa separação. Tá. Então, existe a morte espiritual, existe a morte física, existe a morte eterna. A morte espiritual é essa separação do homem de Deus agora, que pode ser revertida com a conversão. A morte física é a separação da alma do corpo. Tá. Deus que fez... acontece quando a gente morre aqui. Morre aqui. Então, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Certo. Seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. E a alma, quando você morre, ela é ligada ao corpo espiritual, ou não? Então, o que acontece? Vamos falar de uma pessoa salva, Tá. em Cristo Jesus. Quando a pessoa morre, está lá em 2 Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando um cristão morre, a alma dele é aperfeiçoada e já entra no céu, consciente. O corpo que foi feito pó, é pó, volta ao pó. O espírito volta a Deus que o deu. Certo. Então, isso é a morte física. O que é a morte eterna? Ou a segunda morte? É quando esse indivíduo que tinha morte espiritual e durante o período da vida dele, do berço à sepultura, ele não se arrependeu, ele não creu, ele então morre sem chance de arrependimento, que não tem como reverter esse quadro depois da morte. Não tem salvação depois da morte.